Olá, traders! Meu nome é Vini Lang, sou um dos traders da Belo Trade. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando o que é o funding, tá? E como utilizar ele para ajudar na tomada de decisão nas análises, né? Então, o funding mais com um olhar voltado para um olhar de análise técnica, tá? Barra de sentimento, e não voltado para renda passiva, tá? O funding, ele pode ser utilizado para renda passiva, tá? Inclusive, se você quiser um vídeo sobre renda passiva utilizando o funding, né? Ou pelo menos prestando atenção nos hedges que podem ser feitos, né? Utilizando o funding, comenta aqui embaixo, renda passiva, que eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, tá? Mas o foco do vídeo hoje é entender o que é o funding e como utilizar ele voltado para análise de sentimento e ajudar na tomada de decisão. Beleza? Então, estou fazendo esse vídeo porque a Ila, o Alex e o Lucas pediram, tá? Então, agradeço aí pelo pedido e vou explicar aqui basicamente o que é o funding, tá? Então, vou utilizar esse artigo, vou colocar o link na descrição também, tá? Explica bem detalhadamente aqui o que é o funding, como é que é o cálculo, como é que chega até ele, tá? Não vou passar por todo o artigo, tá? Só vou colocar alguns pontos principais. Então, primeiramente, o principal ponto aqui é o Premium Index, tá? O Premium Index, basicamente, ele é calculado através dessa equação, mas, resumidamente, ele é uma diferença do preço da Spot para o preço da Futures, tá? Basicamente isso. A partir dessa diferença do preço da Spot para o preço da Futures, tá? E calculando aqui a partir dessa equação, a gente tem basicamente essa tabelinha aqui, tá? Então vocês conseguem ver, quanto menor o Premium Index, né, menor a diferença aqui do Premium Index, menor o funding. Quanto maior o Premium Index, maior o funding, tá? Então fica bem claro aqui. Outra coisa que chama atenção nessa tabela é que basicamente entre menos 0,6, menos 0,06 e mais 0,06, o funding ele fica basicamente 0,01 menos 0,01. Isso é considerado um funding bem neutro, tá? Então, não é considerado uma desproporcionalidade. Beleza? Então, fiquem atentos aqui a essa tabela, tá? Vai ser importante para a próxima explicação. Eu vou utilizar a Cake, tá? Então, a gente tem que a Cake aqui, ela tá menos 0,38, tá? Então, assim, é uma desproporcionalidade muito grande, tá? A gente não costuma ver fundings tão para um dos lados assim. Então, justamente a gente vai ter essa oportunidade pela análise técnica barra de sentimento quando tem essas desproporcionalidades muito grandes, tá? Então, por que tem essa desproporcionalidade? Basicamente, o que o Premium Index está dizendo. A gente tem um preço aqui, estou na Futures, tá? Bem diferente do preço da Spot. Então, 4,03 o preço que eles pagaram aqui na última ordem que foi executada na Futures. Na Spot, a Cake aqui, 4,14. Tá? Então, essa desproporcionalidade que gera um Premium Index tão negativo, que consequentemente gera um funding tão negativo. Beleza? Tá aí o que tem a ver com a análise técnica, tá? Basicamente, quando a gente tem uma tendência muito forte de alta, por exemplo, na Bull Run, é normal o funding estar bastante positivo, tá? E os longs terem que pagar para os shorts para permanecer com uma posição de long aberta. No bear market, ano passado, que estava um bear market bem significativo, a gente tem o contrário. É normal ter o funding bastante negativo e uma tendência bem forte de baixa, tá? Então, são duas situações, digamos assim, que acontecem quando a tendência é muito forte, tá? No caso da Cake, a gente não tem uma tendência tão forte de baixa que justifique estar com um funding tão negativo, que nem está, menos 0,38. Então, se a gente pegar a análise técnica da Cake, a gente vê ela consolidando, tá? A gente tem basicamente fundos nos mesmos níveis, topos nos mesmos níveis. Então, isso aqui ou é uma tendência de alta ou é uma consolidação, dependendo do tempo gráfico, logicamente, tá?
Então a gente tem, a partir disso, uma desproporcionalidade, porque a gente tem o análise técnica neutra, mas o funding, que seria um dos primeiros indicadores da análise de sentimento, tá? Talvez venha depois do volume, mas um dos primeiros, desproporcional. Então aí a gente pode ter uma oportunidade, digamos assim, de long através do funding, porque a gente estaria se posicionando, né, com uma desproporcionalidade, tá? Eu falei bastante essa palavra, mas é importante salientar, com relação a essa divergência entre análise técnica e análise de sentimento. Beleza? Então, vou dar mais exemplos aqui utilizando a research. Tá? Um dos indicadores de sentimento que a gente utiliza é o funding. Se a gente fosse procurar por longs, tá? Utilizando a estratégia do funding, a gente queria ver o quê? Fundings negativos. Então, nesse caso aqui, a gente teria hoje, agora, né, dia 17 às 15h15, somente a Axie Infinity e a Ape. Tá? E a Axie Infinity aqui, menos 0,04, poderia não ser considerado tão negativo assim que geraria essa desproporcionalidade. Tá? Teria que ver mais análise técnica da Axie. Mas a Ape aqui ela poderia ser considerada uma para a gente, digamos assim, ficar um pouco mais atento para long, né? Ou ver se faz sentido análise técnica também para long, né? Ou se faz sentido análise técnica para long, né? Ter um viés de confirmação maior por estar com funding negativo. Né? Então ele pode ser um indicador de oferta e demanda que faz você, digamos assim, ser mais um dos indicadores de sentimento que vai fazer você, desculpa, tomar uma decisão para entrar num long ou não, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. Se a gente fosse buscar por shorts, por exemplo, a gente veria fundings extremamente altos, tá? Não temos nenhum aqui, tá? 0,04 talvez a DGB, talvez, tá? Mas acho que não seria algo tão significativo que nem, por exemplo, a Cake, tá? A Cake ela tá extremamente negativo justamente quando a gente tem, né, algo extremamente exagerado e análise técnica não sendo não tendo uma tendência tão forte, aí que a gente tem essa oportunidade, tá? Então, para ter uma oportunidade com relação ao funding entrando em operação, né, não renda passiva, a gente precisa dessa desproporcionalidade grande, né, e ter essa confluência com a análise técnica. Beleza? Então, basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Para a gente ter uma oportunidade com relação ao funding análise técnica, são esses pontos que a gente precisa, basicamente, tá? Precisa do mercado consolidando ou numa tendência que não seria tendência, que seria normal o funding tá para um dos lados. Beleza? Então, isso eu queria passar para vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like e comenta aí embaixo se você quer o vídeo de renda passiva para utilizar o funding como renda passiva. Beleza? Então, até mais.